Momento do Discipulado. Deus deu sabedoria a Salomão para abençoar os outros, não para dominá-los. Eu quero fazer referência a alguns textos da Bíblia, mas deixar claro aqui algo. O Senhor Jesus veio para dar a vida, não para dominar as pessoas. Ele não veio para controlar a vida das pessoas, ele veio para dar a sua vida. E isso foi exemplo para nós. Ele fez discípulos e ensinou os seus discípulos também a se darem e a fazerem discípulos. Quando alguém não faz nenhum discípulo, precisa pensar muito bem na sua salvação. Porque eu coloco em dúvida a salvação de quem não se interessa em fazer discípulos. Porque para fazer um discípulo é preciso ter amor, é preciso se dar, gastar tempo com aquela pessoa, investir, acreditar que aquela pessoa vai crescer espiritualmente, ter vontade de que ela cresça espiritualmente, se gastar por isso e mesmo sem ter certeza do resultado que a gente entrega a Deus. Mas o investimento, o gastar-se, a pessoa se dar tempo, isso é prova de amor a Deus. Se a pessoa não se interessa em fazer discípulo, eu questiono se ela ama a Deus mesmo ou não. Deus é quem vai decidir isto e julgar a pessoa. Mas eu acho que uma pessoa que não se dá é uma pessoa que não ama a Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente se dá pelos outros. E o Salomão é um exemplo que eu vou citar como negativo nisto. Jesus é o exemplo positivo. Ele veio, abriu mão da divindade, não quis ser adorado aqui na terra. Quando alguém se prostrava, ele, enfim, separava a pessoa. Jesus não veio para dominar aqui, ele não veio para reinar aqui na terra. Ele disse para Pilatos: ô Pilatos, o meu reino agora não é deste mundo. Eu vim para me dar, eu vim para me gastar, dar a minha vida para salvar a muitos. Cada cristão deveria fazer isso. Um pastor, um líder, deveria se dar às ovelhas e não dominar, controlar e fazer com que as ovelhas fiquem na frente dele assistindo os shows dele. Você entende isso? Esse espírito de dominação é de Salomão, não é de Jesus. Jesus não fez isto. Quando vinham multidões, ele saía. Ele estava se dando aos discípulos, ensinando os discípulos a se darem aos outros também, a fazerem discípulos. Fazer discípulo é a gente se dar àquela pessoa. Se você quer fazer discípulo, encontre uma pessoa que Deus colocar no seu caminho, se dê a ela, ensinando, transmitindo tudo que você recebeu, amando aquela pessoa, pensando nos problemas daquela pessoa, orando com aquela pessoa, estudando a Bíblia com aquela pessoa. É assim que se faz discípulos, se dando à pessoa e não pegando a pessoa e botando debaixo das suas asas para dominar e controlar. Há líderes de células que querem controlar a vida dos liderados, querem mandar, dominar os liderados. Esse espírito não é de Deus. O Salomão, eu quero ler aqui em 1 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 29. O Senhor Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens, Salomão, mais sábio do que Etã,
Esraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Nós não sabemos quem são eles, mas na época eles provavelmente eram conhecidos como pessoas sábias. E a fama de Salomão correu por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados dos reis da terra que ouviam da sabedoria dele. Vinha gente do mundo todo para ouvir, e Salomão deveria ficar naquele ministério que Deus deu para ele e aproveitar as oportunidades de evangelizar a gente do mundo todo, ensinando para eles o caminho de Deus. Mas o capítulo seguinte, 1 Reis, no capítulo 5, nós vemos que Salomão não praticou isto. Ele aproveitou a sabedoria, foi ao Irão, rei de Tiro, que a Bíblia diz que era um preposto de Satanás aqui na terra, e dominava muitos povos através do comércio. E Salomão se entendeu com ele, aprendeu com ele, depois quis fazer como ele e se afastou completamente do Senhor, seguindo o exemplo do Irão, rei de Tiro. Arranjou muitas mulheres para garantir os acordos comerciais com os países, e tudo isso no intuito de crescer, de ser grande, de chamar a atenção para ele, de dominar, de satisfazer o seu eu. Quantos líderes e pastores estão nesse caminho? Eles estão lá na frente fazendo o show deles para atrair as pessoas. Não é para servir as ovelhas, dar a vida pelas ovelhas. Eles querem se aproveitar dos holofotes e se engrandecer, se envaidecer e se mostrarem, e querem plateias. E o pior é que existe muita gente que gosta disso. Há pessoas que querem ser enganadas e querem ser tratadas assim. Pessoas de auditório, e são muitos que estão aí viralizando na internet, esses grandes e Absalões e Salomões que estão por aí fazendo isto, se mostrando, aparecendo, influenciando na internet e ensaiando a maneira de falar as coisas para atrair as multidões de ouvintes. Há muita gente que gosta disso, que quer ser tratada como um número de auditório. Mas não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é cuidar de vidas uma por uma, ensinar os nossos irmãos e liderados a fazer o mesmo e ganhar outros, dando a vida por eles, e não usando as pessoas como auditório para nós. Você entende isto? Salomão se desviou por completo. Seria muito melhor que ele ficasse no papel de transmitir sabedoria. Para mim, o que ficou como muito importante da vida de Salomão foi o livro de Provérbios. Na verdade, os livros que ele escreveu, né? Cantares também, e Eclesiastes. Ele, nesses livros, ensina os outros a sabedoria. Ele começa o livro de Provérbios assim, dizendo que ele escreveu aqueles provérbios para ensinar a sabedoria. Claro que ele teve trabalho para compilar aquele livro, para produzir aqueles provérbios, para escrever o livro de Eclesiastes, para escrever o livro de Cantares. Salomão teve trabalho, mas ele pensou em abençoar as pessoas. Para mim, isso não é unânime entre os estudiosos. Esses livros ele escreveu no princípio da vida dele, quando ele era fiel a Deus e usou bem a sabedoria, porque a prática dele nos últimos 20 anos contradiz tudo que ele fala nesses livros de sabedoria. Então, o que ele escreveu, ele mesmo contradiz. De vez em quando isso acontece no Brasil aí, algum ministro aí, algum juiz supremo aí, resolve julgar da maneira dele, contrariando o que ele mesmo
disse e escreveu lá atrás. Mas agora é diferente, ele está no topo do poder, ele manda, ele faz, ele acontece, ele não precisa se ater àquilo, nem aquilo que ele mesmo disse no passado. Salomão contradisse pela prática dele, que é bem declarada na Bíblia, tudo que ele mesmo ensinou. Por isso eu acredito que o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares ele escreveu no início, enquanto ele estava bem. A Bíblia diz que ele andou 20 anos bem, os outros 20 anos ele se afastou por completo do Senhor. Mas eu quero focalizar isto, ele teria sido muito mais feliz se ficasse na sabedoria, transmitindo sabedoria, mas depois ele usou a sabedoria para satisfazer a carne dele, o eu dele, a grandeza dele, se engrandecer, se envaidecer, viralizar, trazer holofotes para ele. Ele quis aproveitar as pessoas. No final, quando morreu, ele tinha escravizado a população toda para satisfazer os interesses dele. Ao invés de ser o contrário, ele se dar e abençoar o povo de Israel, ele usou o povo de Israel para satisfazer os interesses dele. Salomão, um péssimo exemplo, não siga. Você quer agradar a Deus? Faça um discípulo, dê a sua vida por uma pessoa. Depois, se Deus der outra, dê também àquela pessoa o mesmo amor, ensine essas pessoas a fazerem outros discípulos. É assim, você não vai ficar famoso por isso, mas vai ter um galardão no céu, porque Deus vai se agradar. É diferente de você querer ser um Salomão, um grande, um poderoso, um maravilhoso, famoso aqui na terra e ir para o inferno. São caminhos bem diferentes. Aprenda com o exemplo negativo de Salomão. Faça discípulos, se dê a alguém com amor para abençoar aquela vida.